Agora vamos voltar a falar de transporte. Eu adiantei na entrevista com o prefeito que a gente vinha falar do vandalismo nos ônibus. Parece mentira, né, gente? Mas o vandalismo é um dos principais problemas responsáveis por tirar os ônibus de circulação na capital. E eu dei o número. Por mês, por semana, um ônibus para de circular. E aí o dinheirão que tem que ser gasto, quase R$1 milhão para fazer higienização, reparos nos veículos, para tentar reduzir estes custos. O que está acontecendo? Uma campanha de conscientização que vai ser lançada e nós vamos dar em primeira mão aqui, vamos ver. Do portão da garagem para dentro começa um mutirão para colocar tudo no lugar. O trabalho não é pouco, só nesta garagem, na SC 401, são 192 ônibus que atendem o transporte coletivo da capital. E é quando não estão circulando, quando ficam completamente vazios, que elas se destacam. O que acontece por aqui é chamado de manutenção preventiva. 80% dos carros são revisados na parte mecânica, elétrica e também nos quesitos de conforto e higiene. E é aí que entram reparos como a troca de peças. Pela pilha, dá para ver o que mais precisa de reposição. Estofados cortados e bancos pichados são as situações mais comuns. O que a gente acaba fazendo no dia seguinte o carro já está todo pichado, quebrado, destruído as partes internas. E é um serviço que entra no plano de manutenção, mas infelizmente a gente não consegue atacar todos os itens. A garagem tem 32 placas reservas para a traseira dos bancos. A quantidade mal dá para reparar um ônibus por dia. Depois de retiradas, as peças recebem uma camada de tinta que esconde a depredação. Higiene é outro item que os usuários nem sempre respeitam. Absolutamente toda a frota passa por um trabalho de limpeza depois do expediente. Isso é feito durante a madrugada. Mas tem também uma faxina geral, que acontece com um intervalo maior de tempo. Dá para entender por quê. Vai do teto ao chão dos veículos. E são justamente essas equipes que conseguem explicar em que estado os veículos chegam aqui na garagem. Chega de tudo. Chega o papel de bala, chega até camisinha a gente já pegou dentro do ônibus. É vômito, é tudo que tu imagina a gente pega dentro do ônibus. Aí não tem jeito. É balde, mangueira e muito sabão para deixar tudo limpo. A mão de obra é pesada. E olha que ela nem entra nos custos mensais com manutenção dos ônibus. Segundo a gerência, são R$ 1.500 por veículo todo mês. Multiplicando por toda a frota de Florianópolis, mais de R$ 800 mil. Para tentar reduzir esse custo alto, uma nova campanha de conscientização está sendo lançada pelo consórcio que administra o transporte coletivo. Até inclusive para a gente evitar que algum carro saia de circulação, deixe de estar operando, durante o trânsito agora nessa temporada, a gente deixa de ter um carro reserva no terminal para poder atender os passageiros em alguma demanda extra que pode acontecer nos terminais por causa de um item tão lamentável que é a pichação, que é o vandalismo. É que o impacto da depredação não é só financeiro. O consórcio estima que todos os dias, pelo menos um ônibus deixa de circular na capital por causa do vandalismo. Ou seja, o reflexo da falta de cuidado atinge o usuário diretamente. Mas a gente deixar de atender o nosso cliente, que é o passageiro, a gente deixar de colocar um ônibus porque ele teve que recolher para a oficina por causa de um vandalismo. Então, realmente a gente gostaria de poder se preocupar muito mais com outros itens operacionais e não com essa questão do vandalismo, da sujeira, de alguma depredação do veículo. A expectativa é que a ocorrência de depredações diminua à medida que a frota receba as câmeras de monitoramento. Até o fim do ano, elas devem estar em todos os ônibus. Mas a solução para esse prejuízo também passa pela mudança de comportamento. A gente pede a conscientização do usuário, como a gente procura sempre dar o melhor no transporte, conforto e pontualidade e dar um ônibus higienizado, a gente espera um retorno também do usuário, o que ajude a gente a cuidar do seu bem próprio, que é dele também. Importantíssimo esse detalhe sendo trazido aqui, né? Ao vivo, na matéria também, dentro do Balanço Geral. Porque as pessoas têm que ter, todo dia, a consciência de que isso aqui é nosso, né?
de que a partir do momento que os ônibus não são vandalizados, esse dinheiro reverte para o próprio usuário, muitas vezes com desconto ou com uma isenção de tarifa em determinada época do ano, como aconteceu recentemente num feriado, em que não foram cobradas as passagens. Enfim, passa a ficar mais barato para a empresa e, consequentemente, para o usuário. Mas sejamos também honestos, que trabalho incrível que esses caras têm feito, hein? Porque restaurar, reestruturar tudo isso que é destruído todo mês não é tarefa fácil. E outro detalhe, Florianópolis, Santa Catarina, exemplo no Brasil de conservação do transporte público. Conheço de carteirinha várias outras capitais brasileiras e eu vou te contar, parece um monte de pau de arara andando para lá e para cá. Os ônibus daqui, perto daqueles, estão absolutamente impecáveis. Agora, que tem que ter conscientização, tem. Se você puder ajudar a reduzir esse problema por meio de uma denúncia, faça isso. O telefone é 3025-6868. Você está dentro do ônibus, viu um moleque lá, sei lá quem, geralmente é molecada que faz isso, né? Destruindo, manda uma mensagem ou liga, olha, tem aqui, tô vendo, linha tal, ônibus tal. Com certeza alguém vai entrar em ação para poder punir os responsáveis que estão destruindo o nosso transporte público.